Já está gravando. Então, vamos lá. A gente viu já a parte de sistema de combate a incêndio, a gente viu gravado a parte de ergonomia, a gente viu o que mais? A parte de legislação trabalhista e previdenciária, tá? E aí eu queria começar hoje, boa noite, e eu queria começar hoje a parte de NR10, que é uma parte que tem muito a ver com vocês, que é a parte de segurança com eletricidade, tá? Tá entrando aqui o Paulo, outro Paulo, tem dois Paulos na sala de vocês, né? E entrou aqui o K40S, que eu nunca sei quem é, que eu sei que é só o flamenguista, mas o nome eu não sei. Hã? O Paulo é o mesmo, é porque eu entro pelo notebook e o áudio acho que não está funcionando. Ah, tá. Aí O para teu mim. áudio tá bem ruim, tá meio travoso o teu áudio. Sim, vamos lá então. Vou colocar aqui a apresentação. Que antes de falar sobre a NR10, eu peguei aqui algumas NBRs relacionadas à parte de eletricidade. Então, vocês sabem, né, que tem algumas normas técnicas, tem várias NBRs, e essas normas estão lá na BNT. Essas normas, a maioria são pagas, tá? Tem uma ou outra que são abertas, mas a maioria são pagas. Aí o pessoal reclama, pô, mas por que tem que pagar? Porque para desenvolver, eles têm um custo. Se eles ficarem distribuindo todas as normas, aí não tem como ter grana para desenvolver. Mas bora lá. No Brasil, as normas técnicas oficiais são aquelas desenvolvidas pela ABNT, então, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e registradas no Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, INMETRO, tá? Na área de vocês tem, na minha área também tem, mas tem muita na área de vocês também, NBR. E aí eu peguei algumas aqui que provavelmente vocês já viram alguma outra disciplina ou vão ver. Tem NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Então, apresenta os cálculos de dimensionamento de condutores e dispositivo de proteção. Então, isso para baixa tensão, a NBR 5410. Aí tem NBR 14039, instalações elétricas de média tensão, de 1 kV até 36,2 kV. Ok? Aí tem as instalações elétricas, a NBR 5418, de instalações elétricas em atmosferas explosivas. Então, por exemplo, se eu trabalho com inflamável, se eu trabalho com material que pode explodir, então o meu equipamento que eu estou utilizando ele é diferente, né? Então aqui, ó, fixa condições exigíveis para a seleção e aplicação de equipamentos, projeto e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas por gás ou vapores inflamáveis. Então, por exemplo, tu está com um tanque de gasolina lá, tu abriu lá o tanque, saem os vapores de gasolina que são inflamáveis. Então, se por acaso eu tiver uma instalação elétrica nesse lugar, essa instalação elétrica ela tem uma proteção, ela não pode gerar uma fagulha para quando esse vapor entrar lá, ela explodir. Tá? Então, por exemplo, lá na Petrobras, na Reman, na refinaria, todos os equipamentos que entram lá, eles são esses EX, ou seja, são para atmosfera explosiva. Porque caso você entre com o equipamento normal, ele faz uma faísca interna, né, e já era. Vai tudo pelos ares. Então ele tem que ter essa proteção. E a CNBR trata disso. O que mais? NBR 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, né? Do tal do SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, que a gente chama de para-raio, né? Então fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de SPDA, de estruturas, bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido. Então, essa NBR é só essa parte de descarga atmosférica. Eu só peguei algumas para caso vocês não conheçam, pelo menos conhecer algumas NBR da área de vocês. Boa noite, Jânio. Boa noite, professor. Você tá escutando? Estou escutando, sim. Perfeitamente. Professor, Diga. eu e o Marcos e o Giovanni, como os dois moram aqui perto, eles vão vir assistir a aula aqui, tá bom? Sem problema, sem problema. Ok. Tá ok.
Dá um olho aqui, professor Marquinhos. Eu acredito que ele está aí contigo, rapaz. Estou aqui, professor. Eu só me posicionando aqui. Tá certo, então. Então, eu estou falando aqui primeiro de algumas NBRs relacionadas à área de vocês, depois eu vou começar com a parte NR10, ok? Então, outra NBR que eu acho importante é a 6151O. Classificação dos equipamentos elétricos e eletrônicos quanto à proteção contra os choques elétricos. Então, classifica equipamentos elétricos e eletrônicos quanto à proteção contra os choques elétricos em caso de falha de isolação. Aí tem mais, acho que tem mais umas duas aqui, ó. NBR 13534, instalações elétricas em ambientes assistenciais de saúde, requisitos para segurança. Ó, especifica condições exigíveis a fim de garantir a segurança de pessoas e onde for o caso de animais. Então, na área de saúde. NBR 13570, instalações elétricas em locais de afluência de público. Então, por exemplo, coloquei aqui uma arena. Então, tem uma instalação elétrica diferente. A NBR 5460, sistema elétrico de potência. Então, essa é bem importante. Ó. Norma relacionada com o sistema elétrico de potência não se baseia em níveis de tensão, e sim equipamentos destinados à geração, transmissão, distribuição e medição. Especial. Tá, essas são as últimas. E a última NBR que eu vou citar, mas tem um monte. Essa é bem nova, se eu não me engano. NBR 16384, segurança em eletricidade. Recomendações e orientações para trabalho seguro e serviço com eletricidade. Eu vi um dia desse essa, 16384. Então é só sobre segurança com eletricidade. E aí a gente tem, além das NBRs, resolução da ANEEL, né? A 414 de 2010, ó, portaria para as condições gerais de fornecimento de energia, norma técnica aplicável da concessionária local, a ANEEL não falei, né, mas Agência Nacional de Energia Elétrica, e o capítulo 5 da CLT, que é o que a gente viu alguns artigos só, quando a gente falou de legislação, que também tem uma besteirinha lá sobre a parte elétrica. Tá. Isso tudo a NBR, quando a NBR, elas não são obrigatórias de seguir quando elas não são citadas em lei. Tá? Então, se por acaso tem uma NBR nova e essa NBR não é citada em nenhuma legislação, você não é obrigado a seguir a NBR. Agora, se por acaso a NBR é citada em legislação, ela passa a ser lei. Ok? Então, bora começar a parte específica, o tempo que chegou o pessoal aqui, que é da NR10. Então, chegou aqui o Douglas. Água. Então, bora lá. Então, a NR10 é justamente a norma de segurança do trabalho para a parte elétrica. Então, é a norma regulamentadora que trata de segurança com eletricidade. Vocês, provavelmente, quando forem trabalhar em uma empresa, vão ter que fazer um treinamento específico de NR10. Tá? Então, independente disso que eu estou passando aqui, vocês vão ter que fazer um treinamento específico sobre esta norma para trabalhar com eletricidade. Boa noite, Douglas. E aí ela começa assim, ó, 10.1, objetivo e campo de aplicação. Esta NR estabelece os requisitos e condições mínimas, então é o mínimo, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas de preventivos de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, duas coisas importantes. O que tem aqui é o mínimo. Ou seja, mesmo que você siga 100% a NR10, não significa que você está 100% seguro, porque ela só obriga ao mínimo. E outra coisa que é extremamente importante é que ela não é apenas para quem trabalha diretamente com a eletricidade, mas quem trabalha indiretamente ou que trabalha no entorno. Então, por exemplo, o cara da telefonia, ele não trabalha diretamente na fiação elétrica, mas ele trabalha próximo. Então, esse cara, ele também tem que seguir a NR10. Ok? E o que mais essa NR fala? Essa NR se aplica às fases, ó, geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem,
operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalho realizado nas suas proximidades. Aquilo que eu falei, não é só quem trabalha diretamente, mas quem está nas proximidades. Observando, aí o que ele ferra? Ó, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Então, o que ele fez aqui na NR10? Ele diz o seguinte, olha, você vai seguir o que está na NR10. Pô, mas não está tudo na NR10. Como não está tudo na NR10, se tiver alguma coisa que você percebe que tem que complementar, mas tenha numa NBR, mas não tem aqui, ele amarrou, ele falou assim, ó, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão competente. As NBRs são normas técnicas oficiais. E aí amarra mais isso, ó, e na ausência ou omissão destas, as normas, normas internacionais cabíveis. Então ele diz o seguinte, ó, segue a NR10. Mas se por acaso não tiver o que tu precisa na NR10, segue as outras normas técnicas nacionais. Se por acaso não tiver nas normas técnicas nacionais, TVN, te vira neguinho, segue as normas internacionais cabíveis. Então ela amarrou todo, não tem como tu ter desculpa. Ah, não tinha aqui na NR10, foi por isso que eu não segui. Não tem NBR, meu filho? Ah, mas não tinha na NBR. Não tem norma internacional sobre isso, meu filho? Então foi isso que ele fez aqui, tá? Então ele amarrou para tudo. Então não há desculpa para a empresa. Ok, Giovanni. O Jânio já tinha falado. O professor está aqui na casa do Jânio assistindo a aula. O Jânio que está ferrado, que vai ter que alimentar todo mundo. Ou, se o Jânio foi esperto, falou, vocês podem vir, mas vocês trazem a comida. Né? Continuando nessa história. E aqui, ó, eu sei que vocês sabem, mas ele fala aqui, ó, deixa eu voltar. Ele fala em, ó, geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, coloquei algumas fotos aqui só para exemplificar. Geração. Então, lá, por exemplo, Itaipu, sei lá, as usinas, tá? Então, geração. Eu coloquei até que energia eólica. Então, o que gera energia. Depois, eu tenho a subestação elevadoras. Ok? Depois, a transmissão. Então, já vem em alta tensão fazendo a transmissão. Depois, subestações rebaixadoras. A distribuição, que vai pelos postes, né, nas ruas, e até chegar no consumidor. Então, o que ele fala? Que todas essas etapas aqui, eu tenho que atender a NR10. Tá? Então, a NR10 é para tudo. Não é só para um pedacinho, não, é para tudo. E ele ainda fala o seguinte, que essa NR10, ela vai ser aplicada ao projeto. Então, na hora que eu estou elaborando o projeto, eu tenho que seguir a NR10. Ela vai ter algumas etapas relacionadas ao projeto. A construção, então, na época da construção, eu também tenho que seguir a NR10. Na montagem, então, eu estou fazendo montagem do equipamento, alguma coisa, um quadro, seguindo a NR10. Na operação, já está funcionando, seguindo a NR10. Na manutenção, no caso, eu vou fazer alguma manutenção, seguindo a NR10. E aquilo que eu falei, nas proximidades. Então, você não trabalha com a parte elétrica, mas trabalhando nas proximidades de uma área eletrificada. Ainda assim, você tem que seguir a NR10. Então, percebe, como eu disse agora, ela é bem ampla. São todas as etapas. E aí, começa com o item 10.2. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Ou senhora e senhores? Não. Não. Pelo menos sei que a Luana está viva, que respondeu. Então, o que, professor? E flamenguista também. Hã? O que tá o Jânio falando aí? É o Marcos, professor, que está falando. Até então, ok. Valeu, então, mano. Vocês vão alternar aí, né? É. Bora lá. Quem vai falar uma vez, outro vai falar o outro. Vou ficar alternando. Tá entrando aqui. Wanderson. Deixa eu colocar ele para dentro. Wanderson, ok. Então, medidas de controle. Em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde no trabalho.
Então, o que ele está falando aqui? Eu vou fazer medida de controle, só que para isso eu vou usar análise de risco. Se vocês já ouviram falar em APR, análise preliminar de risco, e existem outras metodologias também de análise de risco. Então, quando eu estou vendo lá uma determinada atividade, eu tenho que verificar, esse risco aqui é mais crítico ou menos crítico? Ele é pior ou ele não é um problema tão sério? Então, é uma análise de risco. Só que ele está dizendo em relação a esses riscos relacionados à questão elétrica e de outros riscos adicionais. Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar em altura, vocês têm o problema da questão elétrica, mas tem também o problema de queda de altura. Se vocês vão trabalhar dentro de uma área que é uma cisterna, alguma coisa assim, uma área que é fechada, vocês têm o problema da eletricidade, digamos que tem um cabo elétrico lá embaixo, mas tem também o problema de espaço confinado. Então, ele está dizendo que não é só para ficar restrito aos riscos relacionados à questão elétrica, mas todos os outros riscos adicionais que podem ter. E aí, as medidas de controles adotadas devem integrar as demais iniciativas da empresa no âmbito da preservação, da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho. Isso aqui é meio óbvio. Então, vou continuar. E aqui estão os riscos adicionais. Então, tem os riscos elétricos diretamente, choque elétrico, campo magnético. Isso é diretamente relacionado à eletricidade. Mas eu tenho riscos adicionais. Por exemplo, a altura, como eu falei, ambientes confinados, áreas classificadas, umidade, condições atmosféricas, quando está chovendo, alguma coisa assim. Flora, fauna, então, algum animal, alguma planta que possa dar problema. E aí eu tenho medidas preventivas de controle, conscientização, treinamento, análise de risco, EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, ferramentas em geral. Então, quando eu estou falando de NR10, eu não estou falando só de eletricidade, é isso que ele quer deixar claro. Eu tenho que pensar nos riscos elétricos, mas todos os riscos que esse trabalhador pode estar exposto também, além dos elétricos. E aí ele vai dizer algumas coisas aqui, ó, que a empresa tem que ter. Então, primeiro, as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Eu acho que vocês sabem o que é esquema unifilar. Vocês sabem ou não? Se não souber, não tem problema, porque eu não sei em que nível vocês estão. Ainda, vocês estão do primeiro ano, vocês, né? Alguém me responda, por favor. Estamos estudando isso, instalações elétricas. Estão estudando agora, as instalações elétricas, né? Então, vocês estão vendo a parte de esquemas unifilares, que basicamente é a representação gráfica de, por exemplo, tu vai desligar lá um disjuntor no quadro. Esse disjuntor, ele é um determinado circuito e ele vai desligar as luminárias. Aí eu tenho outro disjuntor que vai desligar as tomadas. Eu tenho outro disjuntor que vai desligar o ar-condicionado. Esse esquema dessa representação gráfica, a empresa tem que ter. De residência, do prédio, geralmente é simples isso. Então, eu até coloquei um aqui, que vocês devem estar aprendendo justamente a fazer isso aqui. Tá? Só que o problema não é esse. O problema é de máquina. Porque as máquinas também têm que ter esses esquemas unifilares. E assim como as pessoas fazem puxadinho em casa, porque qual é o problema que dá em residência? Acho que é projetar na TV. Não tem. Que dá princípio de incêndio e tudo mais. O problema é o seguinte. Digamos que você tinha lá no seu quadro de energia 6 disjuntores. Tá? Era uma casa pequena, tinha 6 disjuntores, ok. Você usou os 6 disjuntores. Só que aí você comprou mais equipamentos, coisa e tal, e colocou no mesmo circuito. E aí começa a disparar o disjuntor. Que essa é a função dele. Se está acima, ele vai lá e dispara para proteger. Aí o que é comum as pessoas fazerem? Pega esse disjuntor, tira e coloca um maior. Agora não vai mais disparar. E aí vai aquecer a fiação e tem incêndio. Então, ele está dizendo aqui justamente eu ter essa representação gráfica desses esquemas unifilares para eu saber que tal disjuntor desliga tal parte, que tal disjuntor desliga tal máquina, tá? Como é o esquema desta máquina.
E isso, apesar de ser óbvio, vocês quando você trabalhar em empresa, vocês vão ver que tem um monte de empresa que não tem absolutamente nada. Principalmente das máquinas. Já que ele fala aqui, ó, do seu estabelecimento, quais especificações do sistema de aterramento e demais equipamento e dispositivo de proteção. Então, além do esquema unifilar, do geral da máquina ou do edifício, eu tenho que ter o sistema de aterramento também. E isso geralmente não tem. Tá? Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kV, na verdade, quilowatts, devem construir e manter prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no subitem 1023, no mínimo o quê? Então, olha lá. Então, 1023 são os esquemas unifilares. Então, nesse prontuário, vai ter os esquemas unifilares e mais o quê? Esses itens aqui. Um detalhe importante, tá? Essa NR10, ela está sob revisão. Então, ela talvez altere alguma coisa. Eu fiquei esperando e eu achava que... Mas aí com o Covid atrasou tudo, então eu estou passando a norma que está em vigor agora, tá? Mas há uma grande probabilidade daqui a alguns meses, não sei quantos, em função do Covid estar atrasando, ela ter algumas alterações. Não vai alterar tudo, mas quando vocês começarem a trabalhar, é interessante dar uma olhada para ver se não tem alguma alteração. Por exemplo, essa questão do prontuário, hoje a obrigação é essa que eu vou dizer aqui. Então, a questão dos esquemas unifilares, o que mais? Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas à SNR e descrição das medidas de controle existentes. Então, olha o que tem que ser feito. Vocês vão ter que ter procedimentos e instruções técnicas de segurança dizendo como é que deve ser utilizada, descrevendo as medidas de controle existentes. Então, quais são as medidas de controle existentes que tu tem na empresa? Aí eu tenho tal sistema. Tá? Aí você vai ter nesse procedimento essa descrição. Cada controle que tu tem relacionado à questão elétrica vai ter que estar descrito nesse procedimento. Isto é obrigatório. Professor, se não tiver, qual é a consequência? Caso você tenha uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho e você tem o azar dele ser engenheiro eletricista, que tem alguns lá, aí você se ferrou, né? Porque auditor fiscal tem eletricista, engenheiro eletricista, tem médico, tem dentista, tem de tudo. Se você pegou um médico, não necessariamente ele vai entender disso. Ele só vai pedir o prontuário, mas ele não consegue analisar 100%. Agora, se por acaso for engenheiro eletricista, você se ferrou. Você não, né? A empresa. Porque ela não tem o que é obrigatório legalmente. Então, esse é o primeiro item. O que mais? Quando vocês forem perguntar, perguntem abrindo o microfone. Fica mais fácil para mim. Porque às vezes eu não olho o chat aqui. B. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Não sei se vocês lembram que eu falei isso na aula de combate a incêndio, que era obrigatório verificar se o meu SPDA lá, se meu para-raio, como o pessoal chama, mas é SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, está funcionando. E o aterramento também. Então, eu vou ter que ter uma inspeção e medição desse sistema. Eu tenho essa documentação em dia. Se eu não tenho, a empresa pode ser multada. E isso vai estar no meu prontuário também. O que mais? Especificação dos equipamentos de produção coletiva e individual e ou ferramental aplicável conforme determina a NR. Então, por exemplo, existem algumas roupas, né, que são de proteção individual. Caso tenha uma descarga elétrica, ele te dá uma proteção. Isso vai ter que estar a especificação, porque não é no chute, não é só comprar. Por exemplo, luva, que é uma coisa mais simples. Luva, ele vai ter, em função da exposição que tu tá, vai ter uma luva adequada. Não é só pegar uma luva emborrachada e trabalhar. Então ele está dizendo, ó, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicável conforme determina a CNR. Então você tem que ter toda essa especificação
do que tu vai usar de proteção neste prontuário. O que mais? Professor, mas eu vou fazer isso? Eu acho que vocês não têm esta atribuição. Quem tem essa atribuição é o engenheiro eletricista, de fazer esse prontuário. Porém, digamos que você trabalha numa empresa de pequeno porte, que não tem engenheiro eletricista, e aí vocês vão contratar esse profissional. Como é que vocês vão analisar o documento se vocês não souberem o que tem que ter? Tá? Que nesse caso, o cara é terceirizado, vocês são a empresa, vocês têm que avaliar esse documento. É por isso que a gente tem que saber isso. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Documentação comprobatória. Então, por exemplo, vocês são qualificados pelo IFAM, tá? Vocês são vinculados ao CREA? Eu não sei, estou perguntando sem saber. O eletrotécnico é vinculado ao CREA? Ninguém vai me responder. Mudou, professor. Eu estou perguntando, eu não sei. Hã? Fala, gente. Mudou. Ano passado. Agora está o Conselho Federal dos Técnicos, CFT. CFT? Ele é um órgão federal, CFT. Tá, mas é para os técnicos. Conselho Federal Técnico, isso. Tá, então, vocês têm um conselho. Então, vocês são habilitados por esse conselho. Tá? Então, por exemplo, um pedreiro é qualificado. Ele faz um curso lá do Senai e ele é qualificado. Mas ele não tem habilitação, porque ele não tem um conselho. O engenheiro, ele tem a qualificação, vai lá na universidade, faz a universidade, ok? E ele é habilitado pelo conselho. Entendeu? Então, vocês têm habilitação. Então, vocês têm qualificação, o IFAM vai qualificar vocês, e vocês têm habilitação, porque vocês estão vinculados a um conselho de classe. Tá? Só que, além disso, vocês podem capacitar. Então, por exemplo, um determinado trabalhador lá precisa ter uma orientação básica sobre a parte elétrica. Ele não vai trabalhar diretamente, mas vai trabalhar no entorno, então ele precisa ter essa noção. Então, uma pessoa habilitada, vocês são habilitados, vocês podem capacitar alguém. Acho que entenderam. Então, capacitação seria isso. Capacitação é feita com pessoas habilitadas, através de treinamento de pessoas habilitadas. E, por fim, eu preciso de uma autorização. O que é isso? Você pode ser qualificado, habilitado, capacitado, só que a empresa não está lhe autorizando a trabalhar com determinada máquina. Então, quem autoriza a trabalhar com determinada situação ou não é a empresa. Então, por exemplo, vocês são técnicos em a parte elétrica, só que vocês não estão autorizados na empresa a trabalhar dentro da subestação. Ok? Então, quem autoriza isso ou não é a empresa. Então, qualificação é na escola. Então, a pessoa foi qualificada porque tem um curso formal na escola. Habilitado é porque vocês são vinculados a um conselho. Capacitados, receberam um treinamento de alguém habilitado. E autorizados, quem autoriza é a empresa. Eu estou falando isso porque em algumas vezes, em algumas normas, aparecem esses termos. Qualificação, habilitação, capacitação e autorização. E não é a mesma coisa. Então, vocês têm que saber a diferença. Entenderam? Ficaram com dúvidas? Acho que entenderam. Tá? Se não entender, fala. Vou continuar. Isso é tudo que tem que estar no prontuário, tá? Então, olha aqui o que ele está dizendo. Que eu tenho que ter documentação que comprove a qualificação, a habilitação, capacitação e autorização. Então, por exemplo, vocês vão ter o diploma do IFAM, tem a documentação de qualificação. Vocês vão ter o registro lá no CFT, né? Tem a habilitação. Se vocês treinarem alguém, vocês vão emitir um certificado, tem o comprovante de capacitação. E caso a empresa lhe autoriza a fazer um serviço, vai estar na tua ficha lá na RH a autorização dada pela empresa. Então, tudo tem documento. E, professor, Diga. O senhor pode tirar uma dúvida aqui? À vontade. Eu e Marquinho, uns dias atrás aí, a gente
vi um serviço de prontuário. Ah, Nós técnicos, tipo, habilitados, a gente poderia fazer um prontuário para uma empresa? Ou só o engenheiro mesmo que... isso que eu falei, eu teria que verificar. Eu não sei se o técnico ele tem esta habilitação. Como é que a gente sabe disso? No conselho. Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil. O engenheiro civil ele tem algumas competências. O técnico tem outras, o engenheiro eletricista tem outras. Eu não sei a de vocês especificamente até onde vai, tá? Eu posso até verificar depois e vejo para vocês, mas assim de cabeça eu não sei não. Porque nós vimos com o Marquinho na habilidade para subestação até 800 kVA. Até 800. Uma subestação. A gente podia assinar, né? Aí prontuário a gente gostaria de saber. Tá. Eu não sei se ele fala depois aqui mais alguma coisa na norma, eu não lembro, mas eu acho que não, tá? Mas como eu estou dizendo, eu posso ver isso para vocês sim. Só me lembra, manda uma mensagem depois, sei lá, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não, mas eu vou verificar. Tá, já falei isso aqui. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de produção individual e coletiva. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma luva. Essa luva, será que ela ainda está atendendo a proteção que ela precisa ter depois, sei lá, de um bom tempo de uso? Então, eu vou colocar aqui, ó, resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamento de produção individual e coletiva. Vai estar no teu prontuário também. Percebe que esse prontuário, se for fazer bem feito, dá um trabalhão e custa uma grana. Porque é um monte de coisa que tem que ser feito. Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Então, se eu estou trabalhando numa área classificada, ou seja, uma área que tenha explosivos, por exemplo, eu preciso que os equipamentos sejam certificados para essas áreas. Tá? Então, percebe que esse quadro aqui, por exemplo, ele é diferente, tá? Ele tem uma proteção diferente, ele é todo parafusado. Ele não é um quadro comum. O que mais? Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as linhas de A a F. Então, um relatório das inspeções com recomendações e cronograma de tudo que vocês viram lá. Tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, para verificar a temperatura, que é muito comum também o pessoal não fazer. Lá na empresa fazia sempre isso. Vai lá e verifica sem precisar testar de próximo, né? Só com esse termômetro, ele diz a temperatura, tem lá um parafuso que está mal apertado, porque ali está com uma temperatura maior do que o normal. Então pode ter um curto-circuito ali, pode dar um problema. Tudo isso que eu falei tem que estar no prontuário, né? E as empresas que operam instalações e equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, ou seja, em alta tensão, devem constituir prontuário com conteúdo do item 1024 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados. Então, o que eu falei até agora, todas as empresas vão ter que ter. Agora, se a empresa trabalha em sistema elétrico de potência, por exemplo, Manaus Energia, já ela trabalha com alta tensão. Tá? Nesse caso, além do que eu falei até agora, ela vai ter que ter o quê? Mais. Esses itens aqui, ó. Descrição dos procedimentos para emergência. Então, no caso de emergência, o que eu vou fazer? Certificação dos equipamentos de produção coletiva individual. Ok. E as empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência, aquilo que eu falei, não é o eletricista, mas é o cara da telefonia, por exemplo, devem constituir prontuário contemplando as alíneas A, C, D e E as alíneas A e B do item 2.10.2.5. Então, mesmo aquele que não trabalha diretamente, as empresas que não trabalham diretamente, ainda assim elas vão ter que fazer esse prontuário. Não vai ter todos os itens, mas vai ter a maioria. Ok? Esse prontuário deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços de eletricidade. Então,
esse prontuário ele tem que estar lá atualizado, bonitinho, mas ele tem que estar também disponível para o fiscal. Então, caso chegue um fiscal, não, tá lá na sede, não sei aonde. Não, meu filho, se o teu problema é aqui, esse documento tem que estar aqui. Ele não pode estar em qualquer lugar, não. Opa. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados aqui, por profissional legalmente habilitado. Eu sei que vocês são legalmente habilitados também, mas eu não sei até onde vai a atribuição de vocês, tá? Mas é obrigatório que seja legalmente habilitado, ou seja, que seja vinculado a um conselho. Isso eu expliquei já para vocês, vou pular. Então, qualificado é aquele que comprova a conclusão em curso específico, habilitado que tem um registro, capacitado que recebe um treinamento de alguém habilitado e autorizado, a empresa autoriza. Eu já falei isso para vocês, vou pular. Então, agora ele vai para as medidas de produção coletiva. Tá? Então, já fizemos o prontuário. Lembrando que esse prontuário pode mudar alguma coisa quando a norma alterar. Hoje, ela está assim. Então, bora. Medida de produção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de produção coletiva aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de modo a garantir a segurança e saúde do trabalhador. Então, EPC, medida de produção coletiva, acho que vocês sabem a diferença. EPI é quando eu protejo só aquele trabalhador. Então, uma luva, eu estou protegendo só aquele trabalhador. Aqui eu coloquei um exemplo de uma sinalização, é uma proteção coletiva. Por quê? Porque, teoricamente, protege vários trabalhadores. Tá? Ele indica a proteção para vários trabalhadores. Então, todo equipamento que é só para um trabalhador é um EPI. Toda a produção que é para vários trabalhadores é um EPC. Então, aqui, por exemplo, essa grade metálica dobrável é um EPC. Nesse caso aqui, essa banqueta isolante seria um EPI, caso fosse pequena desse modelo aqui, só vai ser um trabalhador. Cobertura isolante. Cobertura isolante é um EPC, porque quem passar ali está protegido. Já viu o pessoal usar em essas coberturas oficiais? Eles pegam um eletroduto, né? Cortam lá, às vezes tubo de água mesmo, o cara corta e coloca encapando. Aquilo não foi feito para isso, tá? Então, não necessariamente vai isolar. Manta isolante também é uma EPC. E as medidas de produção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR, e na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Então, o que você vai trabalhar? Primeiro, ou vai estar sem energia, vai estar desenergizado, ou, se não tiver como trabalhar sem energia no processo, tu precisa de energia para fazer algum teste, ele vai deixar uma tensão de segurança, que é uma tensão específica, tá? Que a gente já vai ver também. Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.282, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como, então, caso eu não consiga desenergizar, ou caso eu não consiga utilizar a tensão de segurança, ele diz que eu devo usar outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas. Então, tem uma parte viva lá, mas eu vou isolar, que é o pessoal do Manaus Energia faz isso, né? Sobe no poste, às vezes a gente faz aquela proteção. Então, está isolando a parte viva. Obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e alimentação, bloqueio do religamento automático, ou seja, eu tenho que ter alguma coisa para evitar que eu pegue o choque aí, que eu tenha contato com a parte energizada. E o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme a regulamentação estabelecida pelo competente e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. A gente viu que tem uma NBR específica, então a gente vai seguir a NBR. Eu não lembro de cabeça, mas está lá em cima. Quem não viu antes, eu falei antes, no início da aula. Tá. Então eu coloquei aqui só alguns exemplos de medidas de proteção coletiva. Então,
vai ter lá, para isolação das partes vivas, tem capas plásticas, materiais isolantes. Como obstáculo, tem cones, fitas, cercas, cavalete. Para sinalização, placas e cartazes. Sistema de seccionamento automático. Disjuntor, chave, relé. Ele vai disparar. Ele é um sistema de segurança. Bloqueio de religamento automático. Os DR, né, os dispositivos diferenciais residuais. Aterramento das instalações elétricas. Então, aterramento temporário, SPDA, malhas. Então, só para vocês terem alguns exemplos. E aí depois ele vai falar das medidas. Isso eu estou lendo e explicando para vocês a NR10, tá? Então, isso tudo está na NR10. Depois ele vai para a medida de proteção individual. Então, nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto da NR6. A NR6 é a norma que trata de EPI, tá? Então, o que ele fala aqui, todas as normas falam. Primeiro, eu deveria usar EPC. Eu deveria usar equipamento de proteção coletiva. Se não tiver como, por um motivo técnico, aí eu vou utilizar o EPI para complementar. Mas o certo é sempre usar EPC. Por que o certo é sempre usar EPC? Porque não necessariamente o cara vai usar o EPI corretamente. Então, por exemplo, ele pegou a luva que não é adequada para a tensão que ele está trabalhando lá. Ele pensa que está protegido, mas na hora que ele vai trabalhar, ele pega o choque e morre, talvez. Tá? Então, EPI não é uma certeza. E o EPI, para funcionar, ele tem que ser usado o tempo todo. O EPC não. O EPC está lá. Se está protegido, ok. Eu não tenho problema. Então, sempre a prioridade vai ser EPC, equipamento de proteção coletiva. Só que, como geralmente é mais barato o EPI, as empresas acabam dando prioridade para o uso de EPI. Mas toda norma de segurança fala, primeiro EPC. Se não tiver jeito, use EPI. A NR10 fala a mesma coisa. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, de acordo com o serviço que tu vai fazer, vai ter vestimenta específica. E isso tem um dimensionamento, não é de orelhada. Não é só comprar a roupa, não, é isolada, vou lá trabalhar. Não é assim. Depende do tipo de serviço que você vai fazer. Ok? Então, tem serviço que tem roupas mais simples e tem serviços que vão ter roupas mais elaboradas e mais caras também. Isso aqui vocês sabem, é vedado o uso de adornos pessoais no trabalho com instalações elétricas ou em suas proximidades, então não pode trabalhar com aliança, cordão, com nada, né? Porque pode dar um papoco lá geral. E quais são os EPIs principais? Eu tenho proteção da cabeça, capacete, né? Então tem um capacete tipo aba frontal, que é o mais comum desse modelo aqui, laranja. Aí tem o tipo aba total, que geralmente o eletricista usa. Tá? Então, tem a aba em volta de todo o capacete. E tem o tipo aba frontal com viseira. Esse modelo aqui do meio. Tá? Mas geralmente eu vejo o eletricista usando esse primeiro modelo aqui. Então, é uma aba total, tá? Proteção dos olhos. Vou ter óculos de segurança para proteção, lente incolor e lente com tonalidade escura. Esse tonalidade escura, basicamente, é para a área externa. Então, o cara vai trabalhar no sol, coisa e tal. Aí usa esse outro modelo. Proteção auditiva. Protetor auditivo tipo inserção ou tipo concha. Inserção é esse laranja. Vou inserir dentro do ouvido. Tipo concha, esse grandão aqui, que envolve todo o ouvido. Só para vocês saberem como funciona esse equipamento de proteção. Quando gerei um ruído qualquer, gerei o ruído, como é que vai acontecer? Esse ruído vem
entra pelo pavilhão auditivo, que é a orelha, a parte externa, entra pelo canal auditivo, onde se coloca o cotonete lá e está errado, mas tudo bem. No final do canal auditivo, imagina uma tampa de tambor esticada, é o tímpano. Tá? Então, no final do canal auditivo, no final aqui do canal auditivo, tem um tímpano. O tímpano, quando eu bato numa tampa de tambor, o que acontece? Ela vibra, né? É a mesma coisa que acontece no tímpano, ele vibra. Só que atrás do tímpano tem 3 ossinhos. Estribo, martelo e bigorna. Esses ossinhos, eles estão conectados ao tímpano e estão conectados à cóclea. Eu sei que vocês não vão decorar tudo isso, nem quero que vocês decorem, eu só quero explicar um detalhezinho e estou explicando toda essa história aí. Essa cóclea, que é um órgão interno aqui do ouvido, o que ele vai fazer? Ela transforma essa energia mecânica, esse movimento que vai ser gerado, essa energia mecânica, em eletricidade e manda para o cérebro e a gente escuta. Então, assim que a gente escuta, tá? Gerei o ruído, aí vem a vibração, entra pelo pavilhão auditivo, entra pelo canal auditivo, bate no tímpano, mexe os ossinhos e a cóclea, que está lá dentro, parece o caramujinho, transforma esse movimento, essa energia mecânica, em impulso elétrico e manda para o cérebro. Quando eu estou exposto a ruído muito elevado, esta cóclea vai perdendo a capacidade de fazer essa transferência de energia mecânica para impulso elétrico. Ok? Então, para que eu uso o protetor auricular? Ele é uma parede. Não vem aqui a energia mecânica? Então, ele tem uma parede. Ele evita que essa energia mecânica entre com muita intensidade no meu ouvido. É só isso. Então, ou o abafador ou o protetor de inserção é justamente para evitar que esse impacto todo chegue na cóclea. Só para vocês saberem como funciona. O Wanderson tá com sono, rapaz. Que meu Deus do céu. Vamos lá, continuando essa história. Proteção respiratória. Então eu vou ter... Agora todo mundo está usando máscara, né? Todo mundo usa errado, na verdade, mas tudo bem. Então tem proteção respiratória. Esses protetores branquinhos... Professor, mas eu trabalho com a parte elétrica. O que tem a ver isso? Se você estiver num ambiente que tiver produto químico, tu vai ter que trabalhar com um respirador desse, tá? Na verdade, a gente chama nem de máscara, a gente chama de respirador. Então, esse respirador branquinho mais simples aqui, que o pessoal hoje está usando direto, hospital, coisa e tal, isso oficialmente é descartável, tá? Só que agora, em época de Covid, Dani estava faltando, aí o cara está usando aí meses. Mas esse respirador branquinho comum, ele é descartável. Então, respirador purificador de ar descartável. Teoricamente, eu uso uma jornada e no final da jornada eu jogo fora. Por quê? Porque ele contamina. Mas em muitas empresas, o pessoal, olha, é da semana, tá? Semana que vem tu pega outro. Tá errado. Tá? Aí eu tenho o respirador purificador de ar com filtro, esse emborrachado. Você já deve ter visto, acho que em algum lugar, em filme pelo menos. Ou seja, vai ter, em vez de ser uma máscara tipo essa primeira aqui, que a própria máscara é o filtro, neste caso, eu tenho um material emborrachado e vou encaixar um filtro nela. Tá? É diferente. Então, o que é importante, lógico, a máscara em si é importante, mas o que interessa é o filtro. Se o filtro estiver errado, não adianta de nada tu estar com máscara. Porque o que importa é o filtro. Então, por exemplo, tu está trabalhando com tinta. Tinta está gerando vapores lá do material. E aí tu vai ter um filtro para vapor. Tu está trabalhando com poeira. Poeira é outro filtro. E o que é comum a gente ver? Pintor, eu sei que não tem a ver com vocês, mas só para vocês entenderem. Pintor, quando tem máscara, ele usa dessa aqui, dessa fininha aqui, dessa branquinha comum. Isso aqui é para poeira. Se ele está lixando, tudo bem, tá correto, porque é poeira. Agora, se ele está pintando, não é poeira, é vapor. Essa máscara e nada é a mesma coisa. Tá? Então, não adianta tu estar com a máscara, com o respirador, na verdade, se o filtro está errado. Eu sei que não é a área de vocês, mas só para vocês entenderem que, às vezes, a pessoa acha que está protegida e, na verdade, não está. Então, tem respirador purificador de ar com filtro e eu só tenho que olhar que no filtro vem na lateral dele escrito vapores, poeira, fumos, névoas. E tem os respiradores de adução de ar com máscara autônoma. Esse aqui vocês nunca vão usar, não é da área de vocês. Mas é aqueles que é tipo de mergulhador, com cilindro nas costas. Geralmente bombeiro usa isso. Mas vocês podem, dependendo do processo, vir a trabalhar com esse ou com esse. Tá?
empresa no distrito não é tão difícil de acontecer, principalmente esse modelo aqui, em algum momento vocês precisarem utilizar, dependendo do setor onde vocês estão trabalhando. Não sei se alguém já trabalhou algum dia com esse tipo de respirador. Aí eu tenho proteção dos membros superiores. Eu coloquei algumas luvas, né? Então, ó, eu tenho classe 0. Aí vai vir uma tarja, ó. Aqui tem uma tarja, ó, laranja, verde, amarela, branca, vermelha e bege. Então, classe 0, 0, 500 volts, bege. Classe 0, 1000, vermelha. Classe 1, 7,5, KV, branca. Classe 2, 17 kV, amarela. Classe 3, 26,5 kV, verde. E classe 4, 16 kV, laranja. Aquilo que eu falei, o cara pega a luva, sei lá, classe 1 e vai trabalhar num ambiente que é classe 4. Ele se ferrou. Então, ele tem que saber essa bobagem aqui, porque se ele não souber, ele vai pegar o equipamento errado. E ele está achando que ele está protegido. E na hora lá, a luva não aguenta, porque não foi para aquela voltagem. Ok? O que mais que eu tenho para proteção dos membros superiores? Luva de cobertura para proteção da luva isolante. Então, olha lá. Tu tá com essa luva aqui. Essa luva, dependendo do modelo, é caríssima. Caríssima. Tá? 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Caro, caro mesmo. E aí, se ela furar e se ela rasgar, tu perde ela, né? Porque tu não pode trabalhar com ela. Então, além dessa luva, é muito comum, muito usual, você ter que trabalhar com outra luva por cima desta. Olha aqui, ó, uma luva de cobertura para proteção da luva isolante. Então, não é para proteger a tua mão, é para proteger a luva, que é cara. Então, tu está trabalhando com a luva isolante e sobre a luva isolante, tu está trabalhando com uma outra luva para proteger aquela. Porque se rasgar, é uma grana e tu não vai morrer. Mas a empresa está preocupada com a grana. Aí eu tenho luva de proteção em raspa e vaqueta e luva de proteção em vaqueta. Ok? Então, esse tipo de luva é muito comum. O cara não trabalha. Tu geralmente não vê o cara com a luva emborrachada. Tu vê com ele com uma luva de couro por cima. Que é a proteção da luva. Só para serviço menor, lógico, aí ele trabalha só com a emborrachada. Aí eu tenho aqui, ó. Produção dos membros, luva de produção tipo condutivo, já mostrei. A luva de produção em borracha nitrílica, PVC. Esses outros aqui, aí vai depender. Às vezes você vai trabalhar num ambiente que tenha algum produto químico, alguma coisa assim. Já é mais específico. O que mais eu tenho de produção de membros superiores? Manga de produção isolante. Então, além da luva, vou usar uma espécie de mangote aqui. No braço já. Já não é na mão. No braço, para proteção. Esse creme protetor da pele aí varia. Tem creme protetor para água, para óleo, para solvente não, para graxa, esse tipo de coisa. Tá? Também vai ser difícil vocês usarem, mas pode acontecer dependendo do processo. Está trabalhando numa máquina ou alguma coisa assim. Sapatos, calçado. Aí vai ter calçado de produção tipo botina de couro, a mais comum. Calçado de produção tipo de couro cano médio e cano longo. Então, ok. Geralmente nas empresas vai ser esse mais simples aqui. Só que eu tenho também, ó, calçado de produção tipo bota de borracha, cano longo, e calçado de produção tipo condutivo. Ok? E perneira de segurança. Então, além da bota, ainda tem uma perneira para proteção. Isso vai depender do serviço, lógico. As vestimentas. Então, blusão em tecido e calça em tecido impermeável. E aí eu tenho vestimenta de proteção tipo apicultor, de proteção tipo condutiva. É mais raro, acho que vocês especificamente, não sei se vão trabalhar com isso, tá? Mas dependendo do serviço, vai ser necessário. Aí eu tenho um colete de sinalização, é uma espécie de proteção também, ou colete salva-vidas. E EPI também proteção contra de queda de diferença de nível, queda de altura. Então, eu tenho zilhões de modelos de segurança tipo paraquedista. Tá? Então, antigamente, tinha-se um cinto que era só na cintura, como se fosse um cinto normal nosso, tá? Com uma corda, que a gente chama, aquela corda que sai do cinto, a gente chama de talabarte. Então, você estava com o cinto na cintura e o talabarte preso.
Esse tipo de cinto, para queda, ele é proibido hoje em dia. Então, o cinto hoje, você veste ele. Ele é tipo paraquedista. Então, ele pega aqui e pega embaixo nas tuas pernas. Porque caso tu caia, ele vai prender aqui nas costas, né? E aí ele te segura por aqui, com o talabarte. Então, ele pega o tronco. Antigamente, eles pegavam pela cintura. E aí tu ficava um V. Imagina, você caía e ficava pendurado. E podia até quebrar a coluna do cabra. Hoje em dia, como pega pelo meio das costas, o impacto é menor quando a pessoa cai. E é por isso que é proibido hoje aquele cinto tradicional. Ah, professor, mas eu já vi gente trabalhando com aquele cinto tradicional. Não, você pode trabalhar com aquele cinto, mas de outro jeito. Para queda, para possibilidade de queda, tem que ser desse modelo. Mas imagina que tu está na borda de um edifício que ainda não está a parede pronta, está em construção. Tu está trabalhando aqui na borda. Neste caso, se você usar um cinto daquele modelo antigo, o modelo antigo, que é só de posicionamento, você prende o cinto aqui no local e aí você só pode ir até aqui. Ou seja, tu não vai cair. Ele é um limitador, tá? Se você tiver a possibilidade de queda, tem que ser desse modelo. Se você é só para limitar o seu movimento para não passar de uma determinada distância, aí você pode usar de posicionamento. Mas não é para queda, ele não pode ser utilizado para queda. Ele é só para limitar a sua movimentação. Não sei se vocês entenderam. Conseguiram entender ou não? Então tá, vou continuar. Vocês mentiram que entenderam. Quando vocês não falam, eu acredito que vocês entenderam. Só para lembrar, eu mandei um exercício da aula de sábado, a aula que era para vocês assistirem, tá? Então, a aula de sábado é sobre ergonomia e o exercício é sobre ergonomia. É um exercício bem simples, mas não vai brotar na mente. Tem que assistir o vídeo para poder responder. Proteção contra queda diferencial. Isso aqui que é o talabarte que eu falei, o rabo lá do cinto. Tá? Então, eu vou estar com esse cinto aqui e aqui, nessa parte de trás, vai estar justamente essa fita. E aí, a gente vai usar geralmente duplo talabarte. Por que duplo talabarte? Ou seja, por que dois rabos aqui? Então, isso é preso no cinto, e tu percebe que abre para um e para outro. Porque imagina que eu quero me deslocar, eu quero andar daqui para cá. Se eu solto o talabarte e ando, e eu estou em altura, eu posso cair e me arrebentar. Então, o que é para ser feito? É para você estar com dois talabartes na mão. Tu está preso aqui, aí tu andaste. Esse está preso ainda. Aí andaste mais um pouquinho, prendeste o outro, aí tu pega, solta o anterior. Então, tu fica tipo Homem-Aranha, tu vai prendendo e soltando. Sempre você tem, teoricamente, estar preso. É por isso que tem que ser duplo talabarte. Por exemplo, tá subindo uma escada, tá? Tá subindo uma escada de marinheiro. Tu prende o cinto aqui, sobe os 2 degraus, prende o outro de novo. Aí solta aquele primeiro e vai subindo. Teoricamente é isso. Porque se tu cair, sempre tu tá preso. Eu sei que as pessoas, na prática, muita gente não faz isso, mas eu tô dizendo o porquê que tem duplo talabarte. Para você sempre estar preso em algum lugar. Tá? E também tem talabarte com absorvedor de energia. Acho que eu não coloquei nenhuma foto aqui. Não coloquei. Deixa eu voltar. Então, talabarte com absorvedor de energia. Deixa eu pegar um cinto aqui. Um cinto normal. Só para vocês entenderem. Um cinto normal, tá? Então, imagina que salta talabarte. Então, aqui está o gancho que você vai prender. Talabarte com absorvedor de energia é um negócio assim, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu peguei, prendi ó, a parte do meio do cinto. Então, esse cinto está preso aqui em cima. E aí eu caí. Na hora que eu caí, isso aqui está costurado, tá? Isso aqui está costurado assim num pacotezinho. Na hora que eu caio, essa costura vai arrebentando, tá. Só que ela vai arrebentando e ela desacelera a queda. Por isso que ela é um absorvedor de energia. Em vez de tu ter um impacto na porrada, ela vai desacelerando, porque ela vai arrebentando aos pouquinhos, né, e vai desacelerando. Então o impacto é menor. Então, em vez de você levar aquela porrada, aquela só alavancada, pá, não. Você, lógico, ainda tem a sua alavancada, mas é menor. E hoje em dia é obrigatório isso também. Então, hoje em dia, cinto de segurança é caro. Porque ele é tipo paraquedista, ele tem que ter duplo talabarte e ele ainda tem esse absorvedor de energia. Então, ele é caro, ele não é baratinho. Completo está em torno dos R$ 500. Como é, Paulo?
Vai em torno dos R$ 500. Tá, só R$ 500. Teu áudio tá horrível, Paulo, mas eu entendi só os R$ 500. Mas ok, é caríssimo. E é por isso que a empresa às vezes não quer comprar. Aí compra o bem fuleiro. Essa que é a bronca. Mas teu áudio tá ruim, Paulo. Só entendi o finalzinho. Proteção contra quedas com diferença de níveis. Aí eu tenho trava-quedas. Esses tá aqui, ó. O absorvedor de energia é justamente isso aqui, ó. Esse pacotezinho que vai estar lá no meio, mais ou menos. Um sistema que é interessante, trava-queda retrátil, que é esse aqui, ó. Imagina. Tá aqui, dá para eu pegar aqui, pera aí, rapidinho. Imagina isso aqui, ó. Uma trena. Como é que funciona uma trena? Quando eu puxo a trena e eu solto, ela retrai automaticamente, né? Só se eu quiser aqui travar, mas ela é retrátil automática. Então imagina um cinto de segurança que você prendeu aqui em cima, tá? Ele está preso aqui em cima e tu tá com esse negócio aqui atrás. Caso tu caia, vai funcionar que nem cinto de carro. Cinto de carro, quando você freia, ele não trava, então vai funcionar assim mesmo. Caso tu caia, vai aumentar a velocidade e aí ele vai travar. Esse é um modelo interessante, tá? Só que as pessoas não gostam muito de utilizar ele. A vantagem dele, você pode andar para um lado para o outro e ele está aqui em cima. O problema é que tem que ter um local sobre o trabalhador para estar preso, né? E dependendo do serviço que você esteja fazendo, não vai ter essa possibilidade. Esse modelo bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. E esse primeiro também. Então, isso aqui está preso lá em cima e isso está preso nas costas do trabalhador. No cinto. E aí ele tem como se movimentar. Caso ele caia, trava. Entenderam? Acho que sim. Acho que sim. Aí eu tenho mais os mosquetões, que é para prender, ok? Isso aqui é mais específico. As cordas, se for necessário, mas para vocês, mais interessante é isso. É o próprio cinto e esses trava-quedas retráteis. Que eu acho um negócio bacana, mas as pessoas não costumam usar. Tá? Não é tão usual as pessoas utilizarem. Linha de vida também. Então, por exemplo, vocês estão subindo uma escada, algum local, e aí essa linha de vida está presa aqui na tua frente. Ó. O cinto tem uma outra peça aqui na frente e tu está subindo uma escada, por exemplo, de marinheiro. Aqui subindo a escada de marinheiro. E ela está aqui. Se você escorregar, ela trava. E impede você cair. Se você escorregar, você não cai. Lógico, você vai se bater um pouquinho, mas você não cai. Porque ela está presa aqui na frente. Porque é difícil o cara fazer aquilo que eu disse agora, né? Pegar, travar, tirar, travar, subir com o talabarte. Se eu tiver uma linha de vida dessa na escada, ele só trava embaixo, sobe a escada, chega lá em cima, destrava e sai da escada. Acho que entenderam. Aí aqui está só mostrando o cinto de segurança todo, tá? Então, vê que os cintos hoje em dia são bem paramentados, cheio de coisa. Que horas são, hein, senhores? São 7h50. Não, 7h42. Tá, vou só mais um pouquinho aqui, porque eu vou dar aula ainda depois, 8 horas eu tenho aula de novo. Tirei, né? Não tirei não, tá aqui. Esse aqui eu esqueci de separar. Ele ficou feião, mas ok, bora lá. Então, da parte de EPI, acaba ali. Aí depois a norma vai para segurança em projetos, 10.3. E aí, segurança em projeto, ela fala o seguinte, ó, é obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivo de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertências com indicação de condição operativa. Então, o projeto, é obrigatório que os projetos especifiquem os dispositivos de desligamento de circuito. Então, por exemplo, o disjuntor vai ter que estar lá especificado, tudo bonitinho no projeto. Que possui recurso para impedimento de reenergização, então vai ter que estar especificado no projeto.
para sinalização de advertência com indicação de condição operativa. Tá? Então, o projeto tem que ter tudo isso. O que mais? O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Então, só vai haver a reenergização se ligar de forma simultânea. Né? Então, tem que ter um dispositivo que é obrigatório o uso simultâneo. Então, está no projeto também isso estabelecido. E o projeto de instalação elétrica deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Então, o cara que vai fazer o projeto, ele tem que pensar em todas as broncas e tem que estar descrito no projeto, não é só a parte elétrica em si. Tá? E ele vai falar mais o seguinte, ó, os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projeto. Então, o que ele está dizendo? Que eu vou fazer separado. Quando é para comunicação, sinalização, controle, tração elétrica, eu não vou ligar junto com o circuito de luminária, com o circuito de tomada. Ele está dizendo que tem que ser separado. É isso que ele está dizendo aí. O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução de eletricidade. Então, o projeto vai dizer tudo, a configuração do esquema de aterramento. Tá? Então, vai ter que estar lá no projeto tudo explicadinho como é que vai funcionar. Faltam 10 minutos, faltam 15 minutos, eu tenho que parar, porque eu ainda vou beber água. Beber água não, vou no banheiro, coisa e tal, reabastecer minha água para começar a próxima aula. Deixa eu só parar aqui. Então, senhores, é o seguinte, a próxima aula a gente continua falando da NR10, aí eu vou passar um exercício sobre a NR10, esse exercício é complemento da aula e é uma espécie de prova, então façam, tá? Eu estava vendo hoje, acho que só 15 fizeram. Então não fez todo mundo da turma de vocês. Avisem lá no grupo de vocês que aquele primeiro ainda está aberto. Então aquele primeiro que eu mandei é para fazer ainda, tá? E esse agora que eu mandei de ergonomia também. Porque eu não tenho como lançar a nota se vocês não fizerem. Porque eu estou maneirando muito na frequência. Mas eu tenho que ter alguma forma de comprovar que vocês estavam acompanhando. E o acompanhamento vai ser através dessas microprovas simplérrimas, mas vocês têm que ter visto a aula para poder responder. Dúvidas? Jânio, alguma dúvida que tu abriste o áudio aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Tranquilo. Tranquilo aí, professor. Professor, porque eu estava com problema sem internet, né? Então eu não tive acesso a essas aulas. Vou procurar ver como é que eu vou fazer. Todas as aulas estão no YouTube. Todas as aulas estão gravadas no YouTube e no Spotify. Então você pode ouvir apenas no Spotify. Tá em prof.sobral @ifan. Desculpa, @ifan, _ifan. prof.sobral _ifan tá lá no YouTube. Ou no YouTube prof.sobral _ifan. Então qualquer um dos dois. Essa, não te garanto hoje, mas amanhã vai estar lá no YouTube e no Spotify. E eu sempre estou mandando para alguns da turma. Então, provavelmente postaram no grupo. Tá? Ok? Vou dar uma olhada. Tá? Então, tá lá. Não tem desculpa, porque as aulas todas estão disponíveis. Como o Ridley chegou, a gente pode acabar a aula já. Ele acabou de entrar, a gente já pode acabar a aula agora. Professor, eu tô com ruim na internet. Tô ruim na internet. Eu tô buscando, é porque eu vou acabar agora, mas tá gravado, então não te preocupa não. Entendi. É porque eu não tô nem em casa devidamente, por isso que eu não tô conseguindo acesso do Wi-Fi.